está mais próximo dos mercados asiáticos, os que mais crescem na economia global. Ok. Alguém mais quer falar a resposta? O meu tá bem parecido com o dela, tá quase. O meu também. Eu grifei tudo no livro. Ok, então... Eu só consegui entrar agora, não. O meu também. Como é, Luiz? Esse quesito é qual? Que eu só consegui entrar agora. Quesito nono. Gente, vamos para o que o décimo quesito... Pessoal, preste atenção. O décimo quesito é o seguinte. Fale sobre a agropecuária nos Estados Unidos. Quem falou? Eu? Nossa. Maíra? Foi. Por favor, Maíra. A agricultura estadunidense, intensiva e altamente mecanizada, é a mais produtiva do mundo e emprega apenas 2% da população economicamente ativa do país. Além de abastecer seu mercado interno, os Estados Unidos são o maior exportador mundial de alimentos, com destaque para a produção de trigo, soja e milho. Ok. Mais alguém quer falar a resposta do décimo? Eu botei assim. Apresenta um elevado nível de tecnologia em suas propriedades rurais, utilizando máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, irrigação e todo tipo de biotecnologia. Quem é esse? Biotecnologia disponível. Marcos? Tiago Rodrigues. Tiago. É porque eu estava achando estranho também. Tá aparecendo tá o Marcos, aparecendo mas a voz de Rodrigo, de Tiago. Rodrigues. Tiago, quando tu tava falando, deu interferência assim, apareceu um eco, mas eu consegui compreender o que você falou. Ô, professor, dá para você mudar o nome dos participantes? Gente, mais alguém quer falar a resposta do décimo? Professor? Sim. Não, já respondi. Mais alguém, gente, quer falar a resposta do... Pode falar, sim. A concentração da atividade agropecuária no território norte-americano se encontra nas grandes planícies. Nessa região estão estabelecidos cinturões agrícolas. Professor. Ok, sim. Pessoal. Se liga. Deixa eu falar mais perto. Se encontra nas grandes planícies e nos cinturões agrícolas. E lá eles coletam principalmente trigo, milho e algodão. Mais alguém quer responder? Isso é o nono, é, professor? Não, já é o décimo. Eu fui a beber. A última. Gente, mais alguém quer responder o décimo? Não. Então podemos encerrar aqui a correção, não é isso? Pode. Sim. Então vamos lá. Gente, encerrada a correção dessa atividade, tá bem? Então quem não enviou ainda, quando for à tarde, aproveita para enviar as fotos dessa atividade lá, tá bem? Eu vou iniciar agora Pessoal, eu acho que tem alguém, não é possível, tem alguém dentro de uma construção civil, porque não é possível tanto barulho. Eu não vou citar nome aqui não, mas eu estou percebendo quem é que está com esse barulho. Não sou eu. Inclusive eu desativei o áudio dessa pessoa, essa pessoa foi lá e ativou novamente, mas agora ainda bem que ela desativou. Não foi você não. Eu acabei desativando agora há pouco. Vamos lá. Eu vou estar explicando agora o conteúdo sobre população dos Estados Unidos. Quando eu terminar a explicação desse conteúdo, eu vou passar outra atividade que é da página 304. Então você vai enviar mais tarde. Quem não enviou ainda, vai enviar as fotos dessa atividade de fixação no caderno, que acabamos de fazer a correção, e vai enviar também a foto da atividade da página 304. Mas antes Vai enviar essa página no mesmo link, é, professor? Isso, no mesmo link. Mas eu vou agora iniciar a explicação, tá bem? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui. Professor, repita, por favor. Eu vou realizar a explicação agora do conteúdo sobre população e no final eu vou estar passando outra atividade que é da página 304. Aí quando for mais tarde, quando for enviar as fotos da 304, quem não enviou ainda da realizada no caderno, que a gente fez a correção agora, envia tudo junto, tá bem? Entendi. Mas antes eu vou fazer a correção não, antes eu vou fazer a explicação do conteúdo.
Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Aí, no caso, são todos os quesitos, porque o professor Gabriel passou a atividade para a gente nos quesitos 3, 6 e 8 da página 305. Já Qual é teve a a página, canetinha? Vai professor, que o senhor ser disse? toda a página. Toda a então, Qual é a página. página que é para enviar? Professor, desativar a canetinha, que senão vão riscar. Tá bom. Já 304. tirou já. 304. Aí é para entregar até hoje de tarde, né? Isso, para enviar à tarde. Tá bem? Ok. Então, vamos lá. Começar a fazer. Como eu falei para vocês, gente, tem alguém ainda com o áudio ligado. Desativa, por favor, o áudio, para que a gente permaneça em silêncio. Aí vocês, na hora que precisar fazer alguma pergunta, é só ir lá e ativar e falar, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou estar explicando o conteúdo sobre população dos Estados Unidos, tá bem? Então, deixa eu só me localizar aqui, deixa eu ver. 4, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, vamos lá. População dos Estados Unidos. Gente, durante a explicação desse conteúdo, a gente vai perceber que a população dos Estados Unidos ela vai estar concentrada em algumas áreas, tá bem? E a gente vai entender também quais os fatores contribuíram para que essa população estivesse concentrada justamente nessas regiões, que mais adiante a gente vai ver quais são essas regiões. Tá bem? Então vamos lá. Característica da população, características populacionais. Eu trouxe aqui que em 2018 havia mais de 328 milhões de habitantes nos Estados Unidos e ele é a terceira maior população do mundo, superada apenas pela China, que tem aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas, e a Índia, que tem aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas. Tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui que, deixa eu só afastar um pouquinho aqui a câmera, eu trouxe aqui que o crescimento populacional estadunidense, ele é de aproximadamente 0,78% ao ano. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o crescimento populacional dos Estados Unidos ele é um crescimento muito baixo. Tá bem? E isso é uma característica de país desenvolvido. Todo país desenvolvido ele tem o seu crescimento populacional o quê? Baixo. Tá bem? Seguindo adiante, só não é mais baixo por causa do intenso fluxo migratório. Ou seja, se não houvesse esse intenso fluxo migratório nos Estados Unidos, ou seja, a entrada de bastante pessoas de fora, esse crescimento populacional ele seria ainda menor. E isso tem o lado ruim, porque, por exemplo, como os Estados Unidos é um país altamente econômico e industrial, ele necessita muito de mão de obra. E uma mão de obra qualificada. Então, na medida que ele tem esse crescimento lento, né, vai chegar daqui a um futuro próximo, ele vai necessitando de mão de obra qualificada, ele vai ter que trazer essa mão de obra de fora, seja lá de onde for. Tá bem? Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. Se eu tiver que sair daqui da minha tela para ir lá observar quem está com o áudio ligado, automaticamente eu vou remover da sala virtual, porque eu já falei 200 vezes. Desliga o áudio. Continuando. Só não é mais baixo por causa do intenso fluxo migratório, principalmente da América Central e da Ásia. Tá bem? Então, bastante pessoas aí, tanto da América Central quanto da Ásia, entram no território dos Estados Unidos. Tá bem? Eu trouxe aqui também que, além da migração legal, há décadas, os Estados Unidos recebem milhares de imigrantes ilegais. Então, além dessas pessoas que entram de forma legal, também entram bastante pessoas de forma ilegais a cada ano. Tá bem? Continuando aqui, que... Professor? Sim? Então foi por isso que os Estados Unidos fez um muro com da fronteira com o México. Isso, justamente para tentar bloquear aí
a entrada dessas pessoas que estavam entrando de forma ilegal, tá bem? Tá. Então, continuando, que formam, na verdade, parte da mão de obra menos qualificada atuando na agricultura e nos centros urbanos. Então, veja só, os Estados Unidos, eles são contra a entrada dessa população, do migrante, por quê? Porque eles dizem que essa população vai tomar as vagas de emprego dos norte-americanos. Quando, na verdade, nós sabemos que parte dessa população que migra para os Estados Unidos é uma mão de obra, o quê? Uma mão de obra não qualificada. E chegando lá, vai trabalhar em funções que o próprio norte-americano não quer trabalhar. Por exemplo, vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar como doméstico, vai trabalhar, por exemplo, em jardinagem, tá bem? Ou seja, em funções que o norte-americano ele não quer trabalhar, tá bem? Então, existem aí essas incoerências, uma vez que o norte-americano diz, não, eles estão vindo e eles vão tomar nossas vagas de emprego, quando, na verdade, isso não ocorre, porque eles vão ocupar vagas em funções que o norte-americano não quer trabalhar. Tá bem? Com relação à composição étnica, eu trouxe aqui, ó. O atual perfil da população dos Estados Unidos começou a tomar forma no século XVI, com a chegada dos europeus. No século XVIII, um grande número de africanos escravizados foi levado para trabalhar nas plantações e no século XIX, milhões de imigrantes, especialmente europeus, desembarcaram nos Estados Unidos. Então, vejam. Então, a gente, nos Estados Unidos, teve essa miscigenação aí entre branco, que era o europeu, e entre quem? Entre o escravo, que foi levado para lá, entre o africano, que foi levado para lá na forma de escravo. Vejam só. No início da formação do território dos Estados Unidos, existiu, acredito que você já deve ter visto algo em história, que foi a Guerra de Secessão, que foi o norte contra o sul. Então, veja, o norte dos Estados Unidos, ele era industrial, por exemplo, o nordeste dos Estados Unidos. Agora, o sul dos Estados Unidos, ele era o quê? Ele era agrícola, ou seja, as atividades que predominavam estavam no campo, a agricultura e a pecuária. E a mão de obra no sul era uma mão de obra escrava. Já a mão de obra no norte, que era industrial, era uma mão de obra o quê? Assalariada. Então, o norte queria que o sul abolisse a escravatura. Só que o sul não queria abrir mão disso, tá bem? Então, a partir dessas incoerências aí, dessas divergências, houve a Guerra de Secessão, o norte ganhou essa guerra, a partir do momento que o norte ganhou, houve a unificação entre norte e sul, e a partir desse momento foi abolido a escravatura, tá bem? No território. Tem até um documentário, depois eu posso até disponibilizar esse documentário para vocês, que é sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Vocês vão perceber que lá no início nem tudo foram flores. Tá bem? Então, veja só. Manda esse aqui, documentário depois. Manda, eu vou mandar. Quem é que está falando? Felipe. Felipe, veja só. Lembre depois de você me cobrar, porque é o seguinte, a partir de meu dia, os grupos eles ficam fechados, aí os professores não conseguem enviar nada, tá bem? Aí você me cobrando lá, eu mando para você, aí você distribui nos grupos que vocês participam aí dos 8º anos, tá bem? Ok, lembro sim. Me cobre lá depois. Então, veja, aqui está a composição étnica dos Estados Unidos, percebe aqui que o branco predomina aqui, ó. Aproximadamente 77% da população é branca. Afrodescendentes, você vai perceber aqui aproximadamente 13%, asiático, quase 6%, indígena e nativo do Alasca, 1,3%, e outros, aqui aproximadamente 3%. Mas aí quem predomina? Quem predomina é... Professor, Sim, Cass? por que os brasileiros não estão nessa lista? Veja, Os brasileiros. Veja, essa porcentagem aqui está falando apenas sobre as cores. Então, essa parte de brancos aqui pode ter brasileiro, pode ter argentino, pode ter europeu, pode ter asiático, tá bem? A mesma coisa aqui, afrodescendente. Pode ter algum brasileiro aí também, pode ter algum brasileiro negro, pode ter um africano, pode ter um europeu, por exemplo, um francês negro, pode estar aí nessa proporção. Sim?
Mas eu vi que em alguns bairros dos Estados Unidos, tipo, geralmente no Brooklyn ou esses bairros mais, Periférico, né? assim, Bairro periférico. e etc. Há mais predominância de afrodescendentes, isso é verdade? Exatamente. Né? Exatamente. Veja só, da mesma forma, por exemplo, se você chegar aqui numa grande cidade, vamos imaginar Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você observar nos grandes, Belo Horizonte, se você observar nos grandes centros, pode ter certeza que vai predominar a população branca. Agora, quando você vai para as periferias, por exemplo, as favelas, as comunidades, pode ter certeza que lá vai predominar a população negra. Tá bem? E isso tem um histórico. Por quê? Porque veio a questão da escravatura. Quando a escravatura foi abolida, não só aqui no Brasil, mas nos outros países, eles foram jogados ao léu. Ou seja, olha, é tipo o seguinte, tu tá livre, mas aí não ofereceram, por exemplo, moradia para ele, não ofereceram, por exemplo, uma qualificação profissional, ele não teve, por exemplo, oportunidade de trabalho. Para você ter ideia, quando ocorreu a abolição aqui no Brasil, o que é que os grandes fazendeiros fizeram? Aí eles contrataram imigrantes. Contrataram, por exemplo, italianos para trabalhar nas fazendas. Quando eles poderiam contratar os próprios escravos e pagar salário aos antigos escravos. Mas isso não ocorreu. Eles foram jogados, tipo, ó, tu tá livre. Agora imagina aí, imagina tu ser jogado. Vamos imaginar aí um país bem longe, um país asiático. Alguém chega lá e te diz, ó, a partir de hoje tu vai morar por aqui, só que não te dá roupa, não te dá dinheiro, não te dá nada. Informação não te dá nada. Como é que tu vai? Tu vai ter que te virar de alguma forma, né? Foi o que ocorreu com a escravatura. Eles foram libertos, sim, ok, mas aí não foi oferecido nenhum tipo de ajuda, tipo moradia. Então, aonde foi que eles foram morar? Eles foram morar, por exemplo, em cortiços, em moradias altamente precárias. Aí foi aí que foi aumentando também o processo de favelização e tal, ok? Seguindo aqui, ó, até 2043, a projeção indica que a população branca será minoria. Isso nos Estados Unidos, tá bem? Por quê? Seguindo aqui, ó, a maioria será de afrodescendente e latinos. Por quê? A gente viu que boa parte dessa população que está entrando nos Estados Unidos, ela é latino-americana e ela é o quê? Ela é asiática, tá bem? E essa população ela vai crescer, ou seja, as pessoas vão tendo filho e esses descendentes de asiático, descendentes de latino-americano, eles vão o quê? Vão crescer absurdamente. Então vai chegar um momento que a população que vai predominar nesse país, no caso dos Estados Unidos, ela vai ser o quê? Vai ser afrodescendente e latino-americano, mexicano, o brasileiro está no meio aí, os países da América Central também, ok? Quando nós falamos sobre latino-americanos, nós estamos falando, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, nós estamos falando com todos os outros países da América, tá bem? Seguindo adiante, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, com relação à distribuição da população, ela se dá o quê? De forma irregular pelo território. Por exemplo, a gente percebe que no nordeste do país, por exemplo, nessa região aqui, ó, próximo dos Grandes Lagos, que é essa parte em azul aqui, ó, o que é que vai ocorrer? Maiores densidades demográficas, especialmente na região de Boston, Nova York e Washington, também que vai estar localizado justamente nessa área aqui, ó. Tá bem? Já vai mandando os nomes, professor? Não, ainda não, tem bastante tempo ainda. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter vastos espaços pouco povoados. Por exemplo, se você analisar essa parte mais clara aqui, ó, observa aqui na legenda, essa parte mais clara aqui, ó, ou seja, na parte central, onde predomina aí o grande celeiro, as atividades agropecuárias, você vai perceber que elas são o quê? Elas são pouco povoadas. Tá bem? Então, como eu coloquei aqui, outras áreas como a concentração populacional vai se dar nos Grandes Lagos, como eu já falei aqui, ó, próximo dos Grandes Lagos, e nas outras áreas a gente vai ter o quê? A gente vai ter essas áreas que são pouco povoadas. Eu trouxe aqui também que, pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga. Eu trouxe aqui também que as condições naturais, elas foram desfavoráveis, como área de deserto,
né? Área de montanhas rochosas, por exemplo. A gente não viu que essa área do oeste dos Estados Unidos é aqui que está presente. Pessoal, quem está com o áudio, desliga o áudio, por favor, gente. Só liga o áudio quando houver necessidade de participar, de fazer uma pergunta, fazer um comentário. Aí sim, aí você pode ligar o seu áudio. Então, a gente viu que as montanhas rochosas nos Estados Unidos estão localizadas justamente nessa área aqui, ó. Então, as montanhas rochosas, ela é o quê? Ela é um fator natural que dificultou o quê? A ocupação da população nessa área. Essa parte central aqui, a gente vai ter aí climas também, climas áridos e climas semiáridos, que, de certa forma, também dificulta o quê? A ocupação da população. Agora, alguém pode se perguntar, professor, o que é que fez com que boa parte da população ela esteja localizada, concentrada, principalmente aqui na região nordeste do país? A gente viu que o processo de industrialização lá no século XIX, nos Estados Unidos, se deu justamente aonde? Nessa região. Então, o processo de industrialização, ele foi um fator que atraiu o quê? Que atraiu bastante população para essa área. E ela continua sendo bastante povoada até os dias de hoje. Tá bem? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Não? Podemos seguir adiante? Então, vamos lá. Com relação às megalópolis, veja só. Quando nós estamos falando sobre as megalópolis, nós estamos falando sobre a junção, a união entre duas ou mais metrópoles. Por exemplo, a gente tem a metrópole de São Paulo e temos a metrópole do Rio de Janeiro. No momento que essas duas metrópoles elas se unirem, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma grande megalópole brasileira. Outro exemplo, digamos que a região metropolitana de Fortaleza, amanhã ou depois ela se junte com a região metropolitana, por exemplo, de Natal. Então, no momento que houver essas duas, na verdade, que houver essa união entre essas duas metrópoles, aí a gente tem o quê? A gente tem uma megalópole. Que a gente vai perceber que lá nos Estados Unidos tem bastante. Por exemplo, a gente pode destacar 3 aqui, ó. A maior dela é conhecida como Washington, estende-se de Boston a Washington. A segunda, ela é chamada de Sansão, que é entre São Francisco e San Diego, por exemplo, que vai estar nessa área aqui, ó. São Francisco e San Diego vai estar nessa área aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Boston e Washington vai estar localizado mais ou menos nessa região aqui, ó. Boston e Washington. E a terceira é essa daqui, ó. Chippewa, que é entre Chicago e Petersburgo, que também vai estar localizado aqui, ó. Petersburgo está por aqui, ó. Tá bem? Vai estar localizado justamente nessa região. Então, e Chicago está aqui, ó. Então, são essas 3 maiores megalópolis dos Estados Unidos. Tá bem? Com relação à expansão urbana, eu trouxe aqui, ó, apesar de sua importância, deixa eu só afastar aqui. Professor, sim? Qual é a maior cidade, sem ser junção de outras cidades, sem ser megalópolis? Qual é a maior cidade dos Estados Unidos? Veja, eu não sei lhe informar qual é a maior cidade. Mas aí depois eu posso fazer uma pesquisa rapidinho, depois eu posso lhe falar. Depois você me cobra, tá bem? Que eu vou fazer essa pesquisa. Mas com certeza deve ser uma dessas cidades que faz parte dessas metrópoles. Ou, não sei, Washington, Nova York, não sei, de repente pode ser Nova York. Mas eu vou dar uma pesquisada, aí eu lhe falo. Depois você me cobra, tá bem? Tá bom. Com relação à expansão urbana, como eu estava falando, apesar de sua importância econômica, financeira e política, não são as megalópolis que mais crescem no país. Então, veja só, essas metrópoles, né, se transformaram em megalópolis e elas chegaram a um tamanho tão absurdo que elas não suportam mais pessoas. Por quê? Porque foram surgindo alguns problemas, por exemplo, problemas sociais. Por exemplo, moradia, infraestrutura, rede de transporte. Então, essas regiões elas já estão tão ocupadas que elas não suportam mais populações. Então, o que é que essa população está fazendo? Elas estão migrando para regiões, para cidades médias. Tá bem? Então, o que é que a gente percebe nesse momento? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também ocorre isso.
as cidades médias, elas estão crescendo mais do que as grandes cidades. Tá bem? Ô, professor, Sim? com tanta gente dos Estados Unidos migrando para as cidades mais pequenas, se essa cidade pequena vier a se tornar grande, talvez maior que as cidades antigas, e ficarem mais cheias ainda. Veja, com o crescimento dessas cidades médias, a tendência é que um dia, né, eu só não sei lhe dizer quando, mas a tendência é que um dia essas médias cidades elas se tornarão grandes cidades. E esse processo vai continuar. A população, por exemplo, a cidade tornou-se muito inchada, ele não suporta mais pessoas. As pessoas vão sempre estar procurando as cidades menores, e as cidades menores vão sempre estar crescendo, e sempre vai surgindo outra cidade pequena, e depois ela vai crescendo, e o processo continua. Professor, sim? E quando não tiver mais espaço para criar outras cidades? Aí eles vão migrar para outras, né? Veja. Não. Tipo, quando não tiver mais espaço no país. Professor, isso aí um tem como se fosse igual ao do Centro-Sul, né? E do Nordeste. Que eles migraram para outras. Isso, esse processo não ocorre só nos Estados Unidos, ele está ocorrendo também no Brasil. As pessoas estão vendo as grandes cidades sendo inchadas e estão migrando para outras regiões menores. Com relação ao que Miquel perguntou, Miquel, por exemplo, se a gente comparar o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, esses países eles ainda têm grandes áreas que ainda não foram ocupadas. Então, dificilmente não terá espaço. E se chegar um momento que não tiver espaço horizontalmente, o homem já criou há bastante tempo, aí ele vai ocupando os espaços na forma horizontal, que são os grandes edifícios. Tá bem? Por exemplo, se você analisar aqui os Estados Unidos, a área central dos Estados Unidos, ela ainda é pouco povoada. Então, ela suporta aí, sei lá, acho que o triplo da população dos Estados Unidos. Esse território ele ainda suporta. Tendo em vista que o território dos Estados Unidos ele é um dos maiores do globo. Bem? Então, veja, continuando aqui, ó, as áreas urbanas que registram maior crescimento são as regiões metropolitanas do Texas. Pessoal, desliga o áudio, gente. Eu já falei, se eu tiver que sair da minha tela aqui para olhar quem está com o áudio ativado, automaticamente eu vou remover da sala. Continuando, as áreas urbanas que registram maior crescimento são as regiões metropolitanas do Texas, como Houston, como Austin, Orlando, na Flórida, Las Vegas e Nevada, Atlanta, na Geórgia. São as metrópoles que mais crescem. Okay? Eu avisei 200 vezes que eu ia remover quem estava com o áudio ligado. Continuou com o áudio ligado, eu fui lá e removi. Eu avisei antes. Seguindo adiante. Eu já sabia mais ou menos quem era. Eu estava só avisando para ver se ele... Cadê? Deixa eu ver. Estava aqui. Deixa eu ver só aqui quanto falta. Então, veja lá. Veja só. Com relação à imigração, pelo fato de ser a maior economia do mundo, né, isso é um fator que o quê? Isso é um fator que atrai bastante migrante, tá bem? E eu coloquei aqui que os Estados Unidos atraem milhões de imigrantes latino-americanos e asiáticos, em sua maioria. Hoje há cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais no país, que se deslocam em busca de melhores condições de vida. Tá bem? Obviamente que você não vai sair do seu território, não vai sair da sua região, se você está bem. Obviamente você só vai migrar para outra região em que a procura de melhores condições de vida. Então, para conter a entrada ilegal dos mexicanos, por exemplo, foram criadas o quê? Rígidas leis contra a imigração, repressão policial nas fronteiras e grande muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, como, se eu não me engano, eu acho que foi Miquel que comentou lá no início. Com relação ao preconceito e discriminação, eu trouxe aqui, ó. Os imigrantes são vistos como um peso para o Estado, uma vez que devem oferecer serviços de saúde e de educação. Então, veja,
Até mesmo esse imigrante que está lá de forma ilegal, por exemplo, ele casando, a mãe depois tendo filho, o Estado ele vai ter o quê? Ele vai ter que bancar esse sistema de saúde e sistema de educação. Uma vez que se você precisar se você adoecer, você vai ter que procurar um hospital, por exemplo. O seu filho ele vai ter que estudar, também. Só que tem o lado bom. Por exemplo, os Estados Unidos eles poderiam investir nessa população, pegar toda essa população e qualificar essa população. Porque como os Estados Unidos é o país mais industrial do mundo, ele necessita de quê? Ele necessita de mão de obra. Então ele poderia muito bem pegar essa mão de obra, qualificava essa mão de obra, e aí amanhã ou depois ele não teria nenhum problema em ter que estar trazendo mão de obra de fora para dentro. Né? Então, seguindo aqui, ó, eles dizem, né, que os imigrantes roubam postos de trabalho dos nativos, porém, os imigrantes realizam os trabalhos mais pesados e de baixa remuneração, pouco atrativos aos cidadãos estadunidenses. Então, essas funções que o imigrante realiza lá nos Estados Unidos são funções que o próprio estadunidense ele não quer realizar. Por quê? Porque tem baixos salários. Com relação a desigualdades sociais, eu trouxe aqui, ó, apesar de ser um país desenvolvido, os Estados Unidos apresentam algum índice social semelhante aos países em desenvolvimento. De repente, alguém pode imaginar que, por ser um país desenvolvido, nos Estados Unidos não existe o quê? Não existe a pobreza. Existe sim. Só que aí, por exemplo, quando você compara a pobreza dos Estados Unidos com a do Brasil, por exemplo, obviamente que a dos Estados Unidos vai ser o quê? Vai ser menor. Mas existe sim pobreza também lá. Existe mendigo, existe morador de rua, tudo isso que a gente vê nas nossas cidades, lá também existe, agora só que em menor quantidade. Eu trouxe aqui, ó, por exemplo, 6,3% da população da Suécia vive com menos de $11 por dia. Nos Estados Unidos, esse percentual chega a 3,6% da população, ou seja, que vive com menos de $11 por dia. Com relação às diferenças socioeconômicas, ou seja, diferenças sociais e econômicas, o que é que a gente percebe? As diferenças entre as condições de vida de afrodescendentes e de branco nos Estados Unidos são históricas e persistem até os dias de hoje. Até meados do século XX, por exemplo, a separação entre negros e brancos era praticada no sul do país, onde predominou a escravidão até o século XIX. Aquilo que eu comentei para vocês. Aí ocorreu ali a Guerra de Secessão, aí o Norte ganhou essa guerra e foi, a partir do momento que foi unificado o Norte com o Sul, e foi abolido a escravatura. Seguindo aqui, ó, políticas de inclusão não são suficientes para acabar com o preconceito, a violência e as condições de vida precárias que afrodescendentes e latinos enfrentam no país. Eu não lembro quem foi que comentou durante nossa aula que o afrodescendente, o latino-americano, ele não mora nos grandes centros das cidades norte-americanas, eles moram justamente aonde? Naquelas cidades que está na periferia, né? Que está ali à margem dos grandes centros. A expectativa de vida de homem branco com educação universitária chega a aproximadamente 80 anos. Já a expectativa de vida de homem afro-americano com baixa escolaridade, ela chega aqui, ó. Ela chega apenas isso é uma média, a 66 anos. Ou seja, se você lá é branco e é bem escolarizado, automaticamente você vai ter melhores condições de vida, logo você vai viver mais. Caso contrário, né, você não tendo uma boa escolarização, logo você não vai ter uma mão de obra qualificada, a sua qualidade de vida não vai ser tão boa, logo você vai viver o quê? Você vai viver menos. Isso é bem lógico em qualquer território, em qualquer país. Tá bem? Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Como eu comentei para vocês, após a explicação desse conteúdo, gente, vamos só colocando os nomes lá do bate-papo, tá bem? Coloca lá nome, sobrenome e a turma, tá bem? Enquanto eu dou uma olhadinha aqui na atividade. Mas deixa eu só confirmar aqui, mas é aquela página que eu falei para vocês,
que é a página 304. Tá bem? Isso mesmo, página 304. Então, gente, enquanto vocês estão colocando o nome de vocês aí, mais uma vez, realizar a atividade da página 304, tá bem? Realizar a atividade da página 304. Quando você realizar, você envia lá no formulário. Alguém pode se perguntar, professor, e quem não enviou ainda a atividade que você acabou de fazer a correção anteriormente? Aí você aproveita e envia tudo junto, tá bem? Então, no total, você tem que enviar as fotos da atividade que foi realizada no caderno e também da atividade da página 304. Professor, eu posso dar uma vez? Pode. Não é sobre sua aula, mas é que tem um trabalho de história Sim. para fazer, para entregar até amanhã. Ok. Gente, Maíra está comunicando, quem não ouviu bem, que tem um Que é trabalho em de história. cartolina sobre a Revolução Francesa. Isso, em cartolina sobre a Revolução Francesa para entregar até amanhã. Então, quem não fez ainda, procure É entrar em Revolução contato. Industrial. Isso da aí. Revolução Industrial e é para fazer na cartolina uma cruzadinha e uma linha do tempo. Isso. Ok. Então, quem não fez ainda, procure fazer, tá bem? Gente, mais uma vez, a atividade lá é a página 304. Quem não colocou o nome aqui, agilize aí que o tempo está encerrando, tá bem? Gente, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui, tá bem? Na próxima semana, continuamos junto com o pessoal da tarde e o pessoal da manhã provavelmente vai ter aula com Gabriel, tá bem? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Professor, já aqui, acabou a aula, não? já está encerrando aqui, já está se fechando, tá bem? Valeu, professor. Gente, tchau. Até nosso próximo encontro. Valeu, gente. Aguardo todos vocês no Tchau, próximo valeu. encontro. Valeu, tchau. Vamos lá. Tchau, galerinha. Ai, que fome. Tchau, professor. Tchau. Meu nome é Alec. Oi, Alec.